Glória a Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Hoje eu trago uma palavra que o Senhor me concedeu para falar para vocês, cujo título é Neemias, aquele que lutou, perseverou e venceu em Deus todos os obstáculos. Neemias, cujo nome significa Deus consola, Neemias era um homem comum. Além dele ser humano como nós, ele não tinha uma vida assim de destaque, nem de status social. Ele era o copeiro do rei Persa. E a Bíblia diz que ele um dia ficou sabendo de certas notícias e que isto mudou a vida dele drasticamente. Quando veio os seus irmãos conversar com ele, a Bíblia diz, versículo 2, que ele disse assim: Veio Ananias, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e eu perguntei para eles, pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém, mas eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio estão em volta da província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão todos derrubados e as portas queimadas a fogo. E a Bíblia diz que quando Neemias ouviu sobre isso, sobre a sua cidade, a qual ele amava, sobre o seu país, sua cidade, a qual ele amava, a Bíblia diz que ele, versículo 4, começou a chorar, ele sentou-se e começou a chorar. E ele diz, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quer dizer, ele passou um bom tempo ali chorando, orando ao Senhor. E ele, glória a Deus, apesar de saber daquele opróbrio, daquela dificuldade, daquela tristeza, ele sabia que era decorrente dos pecados do seu próprio povo. Mas acontece que Neemias não queria ser mais um para estar lamentando, para estar chorando a vida inteira e ficar sem fazer nada. Neemias, ele queria fazer alguma coisa e, na verdade, era algo positivo. Ele fez uma oração longa ao Senhor e no versículo 11 ele diz ao Senhor assim, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, Senhor, concedendo-lhe favor perante este homem, e eu era o copeiro do rei. Quer dizer, Neemias tinha algo em mente. E isso que ele tinha não vinha apenas dele mesmo, era o próprio Deus. Ou seja, o Senhor estava movendo o coração de Neemias para fazer algo pelo seu povo. Deus estava nesse negócio e nesta causa. Muito bem, então Neemias tinha uma grande obra para fazer, uma grande obra pela frente, mas o Senhor era o fundamento da vida dele, e quando ele foi informado da situação, que orou ao Senhor ali em tristeza, em contrição, reconhecendo os pecados do povo, a situação do povo, ali ele foi falar com o rei. Chegou o momento dele falar com o rei que eu falo era o rei humano mesmo, o rei persa Artaxerxes, e ali ele foi falar para pedir permissão a esse rei para ir ver a sua cidade, para falar, para observar, para ver o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que, aqui diz, capítulo 2, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu tomei e dei ao rei, porque ele era copeiro. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. E assim o rei me perguntou, disse Neemias, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. E eu temi sobremaneira, ou seja, Neemias ficou com receio, mas ele não perdeu a oportunidade de começar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele só podia começar quando ele tivesse a permissão desse rei, o qual ele servia como copeiro.
E disse-lhe o rei, versículo 3, ele disse, viva o rei para sempre. E como não estaria eu triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado e tendo consumido as suas portas pelo fogo? E ali a Bíblia diz que o rei olhou para ele e disse assim, versículo 4, o que me pedes agora? E ele orou ao Senhor do céu e respondeu ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo achou favor em tua presença, eu peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique, ou seja, para que eu a reconstrua. Esse foi o plano que estava no coração de Neemias e que vinha da parte de Deus. Deus tinha, glória a Deus, esse propósito através do seu servo. Eu quero começar dizendo que quando algo de Deus, algo muito bom está em nosso ser, está em nosso interior, se realmente vem da parte de Deus, o Senhor confirmará. Se você que me vê e me ouve, Deus, ele tem colocado algo em seu coração, em seu entendimento para você fazer, e que vai glorificar o Senhor, que vai exaltar a ele, que vai engrandecer o seu reino, eu quero dizer, fique firme, continue buscando a Deus, porque vai chegar o tempo do Senhor executar através da sua vida, porque ele será contigo nesse impasse. Glória a Deus. E ali Neemias teve a permissão do rei. Ele foi até a cidade a qual ele pertencia, da qual ele vinha. E daí é que começam os maiores obstáculos na vida de Neemias, começam as maiores dificuldades. Por quê? Porque agora o que nós vemos em primeiro lugar é o Senhor concedeu uma grande tarefa a ele, mas o primeiro obstáculo que ele começa a lidar, assim, quando chega na cidade, é que os inimigos, eles se revelaram. A Bíblia diz aqui, glória a Deus, capítulo 2, versículo 17, está escrito, que dizia assim Neemias, então eu lhe disse, bem vedes a aflição que estamos passando. Jerusalém está em ruínas e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Também declarei para eles, como a mão de Deus me fora favorável, e bem assim, as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles, então vamos nos levantar e edifiquemos, de maneira que deram início a esta obra. Mas, quando Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram a respeito disto, zombaram de nós, desprezando-nos e perguntaram, o que é isso que vocês vão fazer? Vocês querem se rebelar contra o rei? E disse-lhe Neemias, o Deus do céu é que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Então nós entendemos aqui que Neemias começa a falar como a mão do Senhor, o próprio Deus foi favorável a ele, quando ele foi conversar com o rei, e ele vai dizendo ao povo, e o povo vai se despertando e diz assim, então nós vamos nos unir aqui para construir. Mas acontece que sempre o inimigo se levanta quando algo vem da parte de Deus. E tenha certeza que não é só com você que me vê, que me ouve. Ou seja, nós que servimos a Deus, nós que tememos ao Senhor, quando tem algo bom para acontecer nas nossas vidas, o inimigo se levanta. Mas a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo 19, a parte B, você tome posse neste momento, diz assim, vindo o inimigo, como corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 54, 17 diz, toda ferramenta que se levantar contra ti não prosperará.
Toda língua que se levantar contra ti em juízo, essa será condenada, porque esta é a herança que o Senhor concede aos seus servos para a glória do seu nome. Então vemos aqui que os inimigos se rebelaram, eles apareceram, só porque, é o que diz o capítulo 10, alguém vinha promover para fazer o bem aos filhos de Israel. Mas Neemias não desanimou, ele foi firme. A postura dos inimigos aqui foi se rebelar. Aleluia, mas a postura de Neemias foi não se deixar intimidar. Louvado seja Deus. Aqui eu continuo vendo as dificuldades de Neemias para fazer esta grande obra. E qual era a grande obra? Era juntar o povo, era para que o povo reconstruísse a cidade e depois viesse, vamos dizer, a reforma espiritual e o povo se voltasse para o Senhor. Mas primeiro tinha grande coisa a fazer, reconstruir a cidade, os muros. E a Bíblia diz que os inimigos não só se rebelaram, mas eles se levantaram com forte oposição. No capítulo 2 nós vemos isso. Aqui no capítulo 4 diz assim: quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que faz estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Então nós vemos aqui que depois que os inimigos se rebelaram, eles se levantaram aqui com forte oposição. Ou seja, após Neemias conseguir reunir o povo, que está no capítulo 3, começar a reconstruir os muros, cada um ali das respectivas tribos, os que foram selecionados iam construindo uma parte. E aqui aparece o inimigo com sarcasmo, e aparece querendo desanimar, querendo pôr abaixo o plano de Deus para aquele povo. Então nós vemos que não acontece só nos tempos de hoje, seja na minha vida, na sua, seja num projeto maravilhoso que vem de Deus, o inimigo sempre aparece. Mas se vem de Deus, fique firme, continue, vá avante, porque em um momento o Senhor irá honrar a sua fé, abençoar a sua vida. Quando Neemias e o povo estavam ouvindo isto, sabe qual foi a postura de Neemias? Versículo 4, ele começou a orar e transferir todas aquelas ofensas ao Senhor. Versículo 4 e 5 diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faz cair o opróbrio deles sobre a cabeça deles e faz com que sejam um despojo na terra do cativeiro. Não cubras a iniquidade deles e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Então Neemias transferiu toda aquela ofensa, todo aquele sarcasmo, todo aquele levante para que o Senhor tomasse conta. E é isso que devemos fazer, principalmente quando vemos que a dificuldade, o problema, a luta é maior do que nós. Nós temos que transferir ao Senhor. E após esse escárnio todo, diz aqui que o povo continuava a trabalhar. Continuavam ali a trabalhar. É o que está escrito, mas quanto mais eles trabalhavam para reconstruir o que estava destruído, mais os inimigos se iraram. Versículo 6 está escrito: assim reedificamos o muro, e o muro se completou até a metade da sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas quando Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, ouviram que ia adiante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas
brechas se começaram a tapar, iraram-se muito. Então, coligaram-se para que viessem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Ou seja, em outras palavras, o que é que eles fizeram aqui? Eles escarneceram de Neemias e do povo e não foi suficiente. Depois se uniu mais um pouco, escarneceram mais, se apresentaram e não foi o suficiente. Então agora eles queriam fazer uma coligação maior para ali querer impedir a obra do Senhor e para criarem confusão no meio do povo. Mas o Senhor é que derruba por terra, põe por terra todo o mal. Glória a Deus, porque foi para isto que o Senhor Jesus Cristo, ele se levantou, glória a Deus, e se manifestou em terra, aleluia, e que ainda hoje trabalha na vida dos seus filhos também para desfazer, para destruir, para colocar abaixo toda a obra do diabo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais os inimigos se levantavam contra Neemias, mais ele se reposicionava contra a oposição. E desta vez, ele se levantou de uma forma diferente, e vai mostrar nesse mesmo capítulo 4, porque agora ele lidava com uma oposição maior contra ele, contra a obra, e também com o povo que estava cansado no momento. Versículo 10 disse assim, do capítulo 4 de Neemias: Então disse Judá, desfalecem as forças dos carregadores, os escombros são tantos que não podemos edificar um muro. Os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e colocaremos fim a esta obra. Então nós vemos aqui que eles se levantaram com força. Dois problemas estava vivendo Neemias naquele instante. Era a oposição maior e era também o desfalecimento do povo. Mas a Bíblia diz que Neemias, ele continuou orando ao Senhor, ele não desanimou, ele não ficou desatento, pelo contrário. A Bíblia diz que ele começou a organizar o povo e como se dissesse assim, a partir de hoje vocês não são só edificadores, mas cada um vai levar uma arma na mão. Com uma mão vocês vão construir, com a outra arma. Nós vamos estar vigilantes, nós vamos estar atentos. Glória a Deus. A Bíblia diz que Neemias reanimou o povo no Senhor e assim Neemias também confiava em Deus. A Bíblia diz que foi assim que ele fez. Glória a Deus. Ele exaltou o Senhor, ele reanimou o povo e agora fez com que o povo trabalhasse e ao mesmo tempo estivessem armados. Aleluia, contra os inimigos. Louvado seja Deus. A Bíblia nos mostra hoje como devemos nos armar contra o mal. Qual é o nosso mal? O mal que vem contra nós. Efésios 6, versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as hóstias espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, aleluia, no dia mau, e havendo feito tudo isso, vocês continuarem, todos nós continuarmos firmes para a glória do Senhor. Então é assim que devemos nos munir. As nossas armas da nossa milícia são espirituais. E a Bíblia diz que o povo se armou mesmo, mas acontece que os inimigos não pararam por aí. Eles podiam até se aquietar num momentinho, mas depois se levantaram com mais força. É o que diz aqui no capítulo 6.
estava ali, diz assim, versículo 1, ouvindo Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia nenhuma brecha, embora até esse tempo ainda não tinha colocado as portas nem os portais ainda, Sambalate e Gessem mandaram me dizer, vem, se encontra com a gente numa dessas aldeias da planície de Ono, porém eles intentavam me fazer o mal, de modo que lhes enviei mensageiros a dizer a eles a minha resposta, estou fazendo uma grande obra e não posso descer, porque eu cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter com vocês. Então, nós vemos aqui que Neemias, ele teve discernimento do que os inimigos queriam fazer. E o que é que os inimigos queriam fazer? Primeiro, tirá-lo do sentido, ou seja, tirá-lo do seu propósito, tirá-lo do que ele estava fazendo. Mas Neemias não deu brecha para isso. Glória a Deus, Neemias disse, olha, eu não tenho tempo para estar aí com vocês, eu não tenho tempo para perder, eu quero dizer neste momento a você que me ouve, a você que me escuta, a Bíblia nos compara também como soldados e diz que, aleluia, o Senhor diz a seus soldados, não se embarace com as coisas dessa vida, antes esteja em prontidão, aleluia, para aquele que vos chamou, aleluia, para a guerra, para que possa pleitear, para que possa lutar com o Senhor na frente, com as armaduras espirituais e vencer toda a força do mal, glória a Deus. E ali Neemias deu aquela resposta, mas acontece que eles não desistiram. Eles estavam ali importunando e o servo de Deus, ele estava como? Atento. A Bíblia diz, versículo 4 diz Neemias, 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, cada vez eu dava a mesma resposta. Glória a Deus, vamos ser firmes. Aleluia no Senhor. Se está faltando força, peça ao Senhor. Se está cansado, peça força ao Senhor. Se está faltando discernimento, vamos pedir a Deus. Aleluia, porque o Senhor tem discernimento para nos dar, tem força para nos dar, tem alegria para nos dar, tem vida para nos dar, tem graça para nos dar, tem poder para nos dar, aleluia, tem providência para nos dar, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, ele tem tudo que a nossa vida, que a nossa alma precisa, glória a Deus. Versículo 5, então Sambalate pela 5ª vez enviou-me o seu moço com uma carta aberta na mão, no qual estava escrito, entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edificais o muro, além do mais, segundo se diz, queres ser o rei deles, e pusestes profetas para proclamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, não, rei Judá, ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei, viu? Portanto, vem até nós e nos consulta agora. Mas aí Neemias mandou resposta para eles e disse, de modo nenhum, vocês dizem essas coisas e nunca aconteceu, porque vocês inventaram do coração de vocês tudo isso. E a Bíblia diz que Neemias diz, todos eles procuravam atemorizar-me. Aleluia. E eles pensavam, as suas mãos vão ficar fracas demais para a obra e não se efetuará. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Glória a Deus. Então, nós vemos que os inimigos ali tentavam contra Neemias e agora criaram uma calúnia. Disseram assim, olha, nós estamos vendo aí que você está fazendo esse movimento, você está reconstruindo esse muro, e você quer ser rei do povo, e você está dessa forma aí,
já enviou profetas para proclamar que você vai ser o rei. Quer saber de uma coisa? Ou você vem conversar conosco, ou então nós vamos denunciar você ao rei. Mas aí Neemias, mais uma vez, não se intimidou. Ele disse, de modo nenhum isso aconteceu. Vocês é que estão criando isso aí no coração de vocês. Às vezes, quando estamos na obra de Deus ou na presença de Deus, pode se levantar a calúnia contra nós. E o que acontece é que nós devemos estar vigiando. Como diz na palavra de Deus, aleluia, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Ou seja, sujeitar-se a Deus esteja submisso ao Senhor, esteja humilde, esteja atento, esteja se humilhando, estejamos orando, estejamos buscando, estejamos renunciando os pecados, estejamos clamando ao Senhor, aleluia, isso é se sujeitar a Ele e resistir ao inimigo, porque o inimigo vem com tentação, o inimigo vem com lisonjas, o inimigo vem com engano, o inimigo vem com calúnia, o inimigo vem com levante, o inimigo vem com mau intento, ele sabe usar pessoas contra nós, ele sabe usar mecanismos contra nós, mas ainda assim vamos buscar o Senhor, porque o Senhor desfaz toda a obra do inimigo e vamos permanecer firmes. Então ali se levantaram contra ele. E teve mais, não foi só dessa vez. Viram que não conseguiram convencer ele, nem intimidando, nem escarnecendo, nem chamando por carta e nem importunando. Então a Bíblia diz, versículo 10, diz assim, Neemias. Certo dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado. E disse-me ele, olha, vamos entrar na casa de Deus, dentro do templo, fechar as portas do templo, porque virão matar-te, de noite virão te matar. Porém, Neemias disse, um homem como eu fugiria? De modo nenhum. E quem há como eu, que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma eu entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Ele tinha sido subornado para me intimidar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse que me infamar e assim me vituperassem. Lembra-te, ó Deus, de Tobias, Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos demais profetas que têm procurado me intimidar. Assim acabou o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Neemias aqui recebeu o quê? Uma armadilha. Queriam o que? Tirar a vida dele. Subornaram, pagaram alguém para atrair ele, para que ele fosse morto. Mas ele teve discernimento do Senhor. Ele ali permaneceu firme com o Senhor. Mais uma vez, transferiu ao Senhor as ofensas, as ameaças. E ali ele terminou de construir aquele muro em 52 dias. Glória a Deus. Isso nos traz muitas ricas lições, e mais uma delas é que se quisermos conquistar alguma coisa, nós temos que ser perseverantes, estarmos ligados com Deus a toda hora. Nós precisamos ter estratégias para sobrevivermos aos levantes, não dar evasão às brechas, nem ao embaraço, como diz em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 4, devemos correr para a carreira que nos está proposta, que é o Senhor Jesus Cristo. Devemos deixar de lado o embaraço, o pecado. Glória a Deus, devemos olhar firmemente para o Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Também devemos considerar que ele sofreu por nós, por amor a nós, e devemos resistir até o sangue contra o pecado. Porque se quisermos vencer na vida, nós temos que perseverar
custe o que custar, nós temos que perseverar. Então aqui eu termino esta primeira parte, glória a Deus, da história de Neemias, esse protagonista de Deus que o Senhor levantou para reconstruir os muros da cidade. Agora faltava, glória a Deus, o povo se voltar para o Senhor. E no próximo vídeo eu vou falar como o Senhor